Josué capítulo 1 mostra assim: Deus fez uma promessa para Abraão, uma aliança, segue-se uma promessa para dizer o motivo da aliança. Aí Deus foi fazendo aquela aliança com Isaac, com Jacó, que se chamou Israel, e depois Deus, querido, fez uma aliança com Moisés, e através de Moisés, Deus trouxe a libertação para o povo do Egito. Agora Moisés morre. Moisés deixou a lei escrita, as regras, as ordenanças do Senhor Deus, e Moisés morre, e o povo, querido, está ainda no deserto, pronto para entrar nas terras que Deus jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó como herança. E Josué tinha uma empreitada muito difícil, muito forte. Eu quero te dizer o seguinte: Deus tem uma promessa para a sua vida. E Deus tem uma promessa, querido, e a maioria de nós, quando recebe uma profecia, o Senhor Deus fala de coisas grandes para nós. E o Senhor, querido, quer te dizer o seguinte: para quem crê, nada é impossível. E aí, querido, como Josué ia pegar, querido, um bonde andando, para se cumprir uma promessa, ao qual ia ser muito difícil, era uma coisa muito grande aos olhos do homem. Nenhum homem poderia acreditar em uma tamanha missão. E essa missão, querido, ela precisou de Josué chegar diante de Deus e fazer uma aliança, renovar a aliança. E algumas vezes o Senhor Deus apareceu para Josué para poder dar orientações precisas para ele. Mas aqui, querido, você vai ver Deus dando uma orientação para ele, como é que você tem que viver para viver em aliança com o Senhor Deus. Amém? Vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Naum: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Ó, Deus falando, vou dar a vocês. Digam assim comigo: razões para que eu fique firme na minha aliança. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui. Quem aqui o Senhor Deus já falou que vai te usar em alguma obra, que tem uma promessa para você de casar, de ser feliz ou de prosperidade? Quem já recebeu uma promessa? Quem sente essa promessa no coração? E quem já recebeu através de profecia? Levanta a mão bem alta. Está vendo? Ó? Praticamente todos, né? Mas eu quero dizer para você que não levantou a mão, o Senhor Deus tem uma promessa muito grande para a tua vida. Uma delas é morar com Ele. Você vai ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus. Amém? Quando nós vamos ser, só isso, querido, já bastava. Mas na curta vida que nós temos aqui na terra, o Senhor Deus tem um propósito. E Ele quer te usar nessa curta vida. Você valoriza essa vida? Pode valorizar mesmo, porque o Senhor Deus tem um propósito muito grande para a sua vida aqui na terra. Mas, querido, o final vai ser bem melhor do que o meio. Quando você passar dessa para melhor, você vai encontrar com o teu Salvador, vai entrar em um outro mundo, e nesse mundo não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais enfermidade. Você vai morar na casa do Pai. Amém? Como disse a Moisés: eu lhes darei toda a terra que pisarem. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Olha bem. Diga comigo assim: uma promessa. O que o Senhor Deus falou aqui? Você nunca será derrotado.
eu estarei contigo, e eu nunca vou te abandonar. Olha que promessa, querido. Então, se eu entrar em aliança com Deus e eu fizer a minha parte, se eu fizer a minha parte, se eu ficar firme em Jesus, querido, Ele vai estar comigo, eu nunca vou ser derrotado e Ele nunca vai me abandonar. Só nós pode abandonar Deus, querido. Deus não pode nos abandonar. É nós que abandonamos. Vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Você reparou que toda hora que Deus manda fazer uma coisa, Ele fala assim, ó, por quê? Eu vou fazer isso, isso, isso. Por quê? Eu vou fazer isso, isso, isso. A Bíblia fala assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa, sua parte é crer. E tem gente, querido, que até abandona a fé porque a família não vem. Lógico que ele não vem, você está andando a corda bamba. A Bíblia fala crer, a palavra crer queria se apegar. A fé, querido, a fé grande é a fé, querido, a fé que é de um enfesado mesmo, é aquela, querido, que você é persistente, você é firme, inabalável. Sabe, querido, aquela pessoa que chega, vem para a igreja e só fica reclamando da vida? Na realidade é porque ela é criança na fé, ela não sabe nada sobre fé, porque ela nem deveria pensar nos seus problemas, ela devia pegar firme, porque aquilo que ela está reclamando, querido, é consequência de alguém que está firme, aquilo vai ser resolvido. Para, querido, porque olha bem, o diabo vai usar os seus problemas para poder você murmurar, reclamar, para você desanimar, para você ficar triste. É tudo que o diabo quer, e as pessoas caem igual um patinho. Querido, no mundo de hoje, quanta corrupção. Ontem mesmo, o Luiz estava falando para mim de uma política honesta, que ofereceram, querido, 7 milhões para ela, e ela falou, não vou aceitar. Daí todos os políticos, querido, começou a querer massacrar aquela mulher, Por quê? Porque ela disse não, ela falou assim, eu não vou vender as minhas decisões. Então, se ela pega, querido, e pega aquela oferta, ela resolve a vida financeira dela até morrer. Só que ela se desviou para a esquerda. Sabe, querido, no mundo espiritual também tem esquerda e tem direita. Mas tem uma coisa que é Jesus. Você não tem que ser nem de esquerda nem de direita, você tem que ser de Jesus. O que dita, querido, o que nós devemos fazer ou não, é o que o Senhor Deus quer. Ele quer que você seja honesto, santo, prudente, tenha bom senso. Nunca, querido, caia em armadilha. Não ande por motivação errada. Tem pessoas que fazem bem, querido, mas a motivação dela não é Jesus. Tem pessoas que querem salvar o mundo, mas não é para Jesus. Entende? Não adianta, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Ficar de olho, fitos com nossos olhos naquele que é o Salvador. Ele sabe pensar certo. Ele sabe o que é verdade e o que não é. O que é certo e o que é errado. Ele sabe, querido, aonde vai dar o caminho que nós pegamos. Por isso devemos seguir Jesus. Vamos lá. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Viu? Ele mandou você fazer uma coisa e depois falar, e se você fizer isso, você terá sucesso. Diga comigo assim, toda verdade, existe um paralelo. Fala assim, então, para que eu tenha sucesso, eu preciso estudar a palavra, meditar na palavra, e falar a palavra, e viver a palavra. Promessa de Deus, você terá sucesso. Então, como é que uma pessoa que não é esforçada, que não se banca forte, fica firme nas promessas, e ela não se reprograma, a Bíblia ela fala assim que nós temos que reprogramar a nossa mente,
Mas eu não digo só a mente, eu digo que nós temos que programar nossa mente e nosso coração. Quando nós estamos praticando a palavra, nós vamos criando hábitos. Nós vamos criando, querido, uma nova educação, uma nova casa. Uma nova casa para Deus morar. Porque como é que é uma casa espiritual? Uma casa espiritual é quando a sua alma, ela se prepara com meditação, com sentimento, com motivação, com hábitos, com fazeres, com prática, com palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Sabe uma coisa que eu tenho evitado? É ficar assistindo televisão. E sabe uma coisa que eu tenho me esforçado? É ficar ouvindo a palavra. Hoje tem essa Bíblia na internet, né? Você coloca ali, ó, paf, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo. Esses dias atrás eu estava percebendo que tem pessoas que ela vem no culto, ou que ouve a palavra e ela não prestou atenção. Mas, querido, aconteceu um fato, ela tem uma reação de acordo com a palavra. Por quê? Porque ela não prestou atenção, mas no inconsciente dela, aquela palavra, ela foi plantada, aquela semente. E a gente sabe que foi plantado porque ela tem uma reação. Eu vejo os irmãos contando das crianças, as crianças estão brincando, falando outras coisas e tal. Acontece uma coisa, ele fala, pastor, a gente pensa que ele não presta atenção, né? Aí ele repetiu, falou que o senhor falou isso, isso, isso. Então, a criança é uma prova que quando você está ouvindo, está entrando. É muito melhor, ó querido, tem aquela música que fez muito sucesso, Na Boquinha da Garrafa. As crianças sabem qualquer coisinha, fala na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa. Eu até esqueci como é que é, acho que é o Tchan, né? Então, de tanto aquela música, querido, coisa assim, as crianças, tudo pegou hábito. E quando você via que de algum crente, tinha crente que, né, segura o Tchan, amarra o Tchan. Por quê? Porque o cara, o crente não escuta, ele não ligou para escutar, mas ele passava na rua, aquilo estava cantando. Ele ligava a televisão, aquilo estava cantando. Ele ia para lá, estava cantando. Daqui a pouco o Tchan estava na cabeça dele. Entende? Então, o que é se esforçar? Se esforçar quer dizer fazer força para não ouvir outras coisas. Não fica ouvindo. Faz isso, querido, faz isso de propósito e ora. Fala, Deus, eu estou me esforçando, me ajuda, por favor. E desliga a televisão, entra nessa Bíblia, põe ela para ouvir. Ouça, querido, seja inteligente, você nunca leu a Bíblia inteira. Não queira entender tudo, querido. Vai logo no livro de Provérbios, no Evangelho, lê na carta. Vem aqui, conversa que a gente dá uma instrução para você, como você vai entender a Bíblia. Às vezes com 15 minutos eu explico para as pessoas como é que você abre uma Bíblia, como é que você organiza tua mente para ler a Bíblia. E ela fala assim, meu Deus, agora eu estou entendendo. Às vezes é uma pequena instrução. E você, querido, pode abreviar o seu entendimento. Olha bem, uma carta de Paulo, você pega lá, Gálatas, né? Você pega Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Você vai pegando essas cartinhas, você vai ver, querido, tem 5 capítulos, tem 3, 4 folhas na Bíblia. E você lê aquilo lá, o apóstolo Paulo pega uma igreja, cumprimenta a igreja, fala do problema da igreja, dá a solução para o problema da igreja, fala por quê e tal, e pá, e pá. Aí se você pegar aquilo lá e casar com os dias de hoje, bate certinho. Eu sempre falo assim para os crentes, né? Quando você quer, querido, entender toda a Bíblia, pega uma carta de Paulo e decora ela. Você já vai andar 50% da tua fé no entendimento do que é uma igreja hoje. Se você então decorar a primeira carta de Coríntios, segunda de Coríntios, aí acabou mesmo, aí você está bonito. Porque o problema é que o Novo Testamento inteirinho foi escrito para a noiva, e a noiva é a igreja, e a igreja é aquelas pessoas que entregou a vida para Jesus e que frequentam uma igreja. Então, quer aprender sobre caráter? Lê, querido, Provérbios. Você quer, querido, ter filosofia de vida, quer você ter princípios de vida, saber razões que você deve assim, valorizar na tua vida, né, no teu coração, para você não ficar perdido nas suas intenções?
Fica escutando Eclesiastes, escuta o dia inteiro, decora a palavra. E deixa, querido, essa palavra ir entrando dentro de você e depois procura meditar, depois procura praticar. E você, queridos, terá sucesso em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Você pegou? Então, como é que eu pego a promessa? Vamos terminar ali? Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Aqui, querido, Deus termina falando para você, revisando o que Ele falou. Seja forte e corajoso, não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado. Jesus, Ele falou, como é que eu vivo, pastor, sem estar preocupado? Diga comigo, um dia de cada vez. Você não vive nem um dia, você vive um momento. Cuide do momento. Vigia no momento. Você pode tirar tempo na tua vida para fazer planejamento. Esse planejamento é o quê? Pegar o que você sabe da palavra e meditar e se planejar para se comportar em situações do seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Muitos problemas eu resolvi com a minha esposa no meu trabalho pensando nisso. Como é que Deus quer que eu me resolva esse problema sem eu desagradá-lo, sem eu prejudicar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida das pessoas. A maioria das vezes dela, eu confesso para você que o Senhor mandou fazer nada, entregar na mão dele. E eu esperei no tempo certo, tudo deu certo. Uma coisa que eu sempre ensino para as pessoas, a maioria das coisas se resolve sozinha, porque o nosso Deus, Ele está agindo. Amém? E às vezes nós queremos fazer as coisas antes do tempo, e por isso que tem que ler, meditar, né? Estudar a palavra, falar da palavra, se esforçar para obedecer ela, porque daí na hora que você tirar tempo para falar Deus, Deus vai fazer com que a palavra seja processada e você vai ser dirigido pelo Espírito Santo por meio do entendimento da palavra. O Senhor Jesus diz assim, que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero que o Senhor abençoe, Pai, aqui da pessoa que está me ouvindo. E em nome de Jesus, Pai, essa pessoa venha para a igreja, batize, entrega a tua vida para Ti, aprenda, Deus, qual que é o chamado dela, o propósito dela viver na terra, que ela possa, Deus querido, entrar em aliança contigo e saber, Deus, que se ela se posicionar, crendo em Jesus, lendo a palavra, estudando, meditando, se esforçando para viver de acordo com tudo e sendo dirigido pelo Espírito, o teu poder vai operar, Pai, e ela vai ter sucesso em tudo, em todo lugar que ela for, em todo lugar que ela estiver, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Papai do céu. Amém.